Olá, como estão todos? Então, mais uma vez, estamos aqui reunidos para buscarmos o conhecimento necessário em nossa caminhada, que nos auxiliará, nos trará as respostas e assim seguiremos nossa caminhada mais confiantes de que jamais somos desamparados, de que jamais há de nos faltar o amor e o amparo de Jesus e de Deus nosso Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixes cairmos em novos erros. Auxilia-nos, Pai, e livra-nos de todo mal. Que assim seja agora e sempre, graças a Deus e a Jesus. Hoje trouxe uma passagem do livro que nós já comentamos há algum tempo, que é o livro No Rumo da Felicidade, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, do capítulo Flagelo das Obsessões. Muito tratamos sobre as questões, casos, Kardec trouxe, com muito estudo ali, essa questão da obsessão, que ela se divide em 3 pontos, que é uma obsessão simples, uma subjugação, uma fascinação, Então que possamos estar atentos, Aquilo que nos acontece, os pensamentos que querem nos envolver, e para que a gente possa se manter aí fortalecidos, O nosso pensamento, ele tem uma força muito grande, tá? Ele atrai muitas situações, porque nós somos ali como pequenas antenas, todos nós, e vamos nos comunicando uns com os outros, nós vamos emitindo uma energia, uma vibração, através desses pensamentos, e sempre há um retorno, seja ele positivo ou não, tá? A gente entende que o esforço da nossa parte é muito grande para a gente se manter equilibrado, mas é possível, Que nem a gente sempre acaba comentando aqui, ou então a gente vê em outros estudos, nas palestras, que temos totais condições de trazer coisas boas para as nossas vidas. Então vamos lá, pessoal, do capítulo Flagelo das Obsessões. Ninguém se engane, a morte é instrumento cirúrgico que desveste o espírito de sua indumentária material, mas não o transforma moralmente. Morrer, por isso mesmo, é transferir-se de uma para outra vibração, sem que ocorra uma real modificação de estrutura na sua intimidade. Vícios e virtudes prosseguem, íncitos, no ser profundo, sem que sejam erradicados os primeiros ou sublimadas as segundas a golpes de magia. Impregnados pelos hábitos nele instalados, o espírito desperta com as características que lhe eram comuns durante a experiência carnal. Desse modo, pulula, além da esfera orgânica, uma população expressiva de espíritos em desconcerto emocional e moral, que, sofrendo, comprazem-se em afligir e perturbar aqueles que transitam no mundo imantados às paixões inferiores, cultivando os vícios e escravizados aos instintos primitivos, tá? Então, o que ela deixa bem claro aqui para nós é o seguinte: não existe mágica, de transformarmos, se estamos aqui encarnados, quando desencarnarmos, vamos nos transformarmos em seres de luzes, espíritos evoluídos, anjos da guarda. Não existe esse toque de mágica, que nem ela diz aqui, bem claro, deixa muito claro para todos nós, Muito pelo contrário. Tudo que nós adquirimos, nós levamos conosco, tá? Digo, nos conhecimentos, nos hábitos, nos costumes, aquilo que nós gostamos, aquilo que nos agrada, estará sempre conosco onde estivermos, tá?
E por isso que muitas situações difíceis acontecem, né? Porque isso que nós ainda estamos presos a situações difíceis. Porque nós trazemos comportamentos difíceis de outras encarnações, tá? A gente sempre fala muito sobre provas, expiações, né? A lei de causa e efeito, que Kardec nos trouxe explicações importantíssimas sobre, é que nós causamos situações, né? E aí a gente tem que rever essas situações de alguma forma. Então Deus nos possibilita oportunidades e sabemos que nem sempre serão as melhores oportunidades, né? Enfrentamos muitas dificuldades e às vezes até reclamamos, poxa, estamos sendo castigados, o que está acontecendo? Parece que nada dá certo. Não. Na verdade são situações, muitas vezes não são aquelas que nós almejamos, mas são aquelas necessárias que vão nos trazer aprendizados para que assim a gente possa seguir mais forte, a gente possa ter esse conhecimento, né? Entender aquela situação e aí sim a gente pode seguir a nossa caminhada. Então nem sempre será de uma forma ou de outra, muito pelo contrário, tá? São apenas possibilidades que a gente tem de trabalharmos essas dificuldades que nós trazemos já, que está conosco, tá? Mas é possível, tudo é possível. É, nada de errado, nada que esteja acontecendo conosco dessas situações difíceis, elas perpetuam, né? Quando nós decidimos buscar essas melhorias, né, com certeza teremos todo o auxílio para a gente conseguir. Então, nós trazemos isso, nós temos a nossa bagagem, né? Aquilo que a gente sempre comenta, a nossa bagagem espiritual, nossa bagagem moral. E aí as situações se desencadeiam em cima de tudo isso, tá? Então, passe de mágica, pessoal, não existe. Muito pelo contrário, quando a gente chegar ao plano espiritual, traremos, né, vivenciaremos as situações que nós já passamos e traremos aquilo que adquirimos, né? Mas não podemos simplesmente mudarmos, sermos transformados. Essa transformação depende de cada um de nós. Tornam-se, por isso mesmo, agentes do terrível flagelo das obsessões, que campeiam desenfreadas, né? Então, por trazermos essas situações difíceis, o espírito se reconhecendo nessa situação, não buscando as melhorias, né? Então, vai se aproximar de outros que tenham ali os mesmos costumes difíceis, né? Porque nós estamos emitindo uma energia e teremos um retorno, né? Então, esses espíritos em situações difíceis se aproximam daqueles que compactuam, que têm os mesmos gostos e afinidades que dão origem a esses casos obsessivos, tá? Então, da mesma forma que se nós nos habituarmos a uma prece, a uma leitura, a querer coisas boas, construir coisas boas da nossa vida, o auxílio virá da mesma forma. E uma coisa muito importante também, pessoal, quando a gente se predispõe a essas melhorias, busca elas, esses irmãos que estejam interessados, né, em nos obsediarmos, eles também são ajudados, porque ninguém é eterno no sofrimento, tá? Pode ser um despertar para eles também, uma reflexão, tá? Mas as possibilidades do bem, das melhorias, elas são inúmeras para todos nós, todos. Então, a questão do julgamento, né? De levarmos a culpa ao outro e deixarmos a nossa responsabilidade de lado, tá? Então é algo que a gente deve pensar também, porque é uma responsabilidade muito grande. Depende de nós, né? Depende de nós, aquilo que nós queremos e almejamos. E Jesus disse que nós somos deuses, né? Não no sentido de Deus, de milagres, enfim, mas de nos direcionarmos na nossa caminhada. Nós temos o livre-arbítrio, tá? Então, podemos escolher os caminhos e refletir sobre essas escolhas. Vinganças absurdas se apresentam em campeonatos de horror lamentáveis, demonstrando a selvageria da ignorância em predomínio. Pugnas mentais se desdobram contínuas, atormentando indivíduos desatentos às questões espirituais.
Cobranças injustificáveis e cruéis transformam-se em fenômenos psicopatológicos de largo curso, afligindo pessoas equivocadas que se entregam aos estados dolorosos. Conflitos íntimos arrastadores restituem a consciência de culpa no invigilante, abrindo espaço para a instalação de transtornos psicóticos profundos. Tá? Então, essa questão da culpa também, a gente tem que se atentar, né? Culpa, sentimos muita culpa, né? E nos prendemos àquelas sensações, aqueles pensamentos. Então é algo que a gente deve se atentar, porque dá origem a muitos, que nem ela fala aqui, ó, transtornos psicóticos profundos, né? Então, saber sim, né? Todos nós erramos, todos nós aqui que estamos, que somos espíritos que ainda caminham entre erros e acertos, né? Todos nós erramos, mas todos nós também temos muitas coisas boas que nós fazemos, que nós buscamos. Então, a gente ainda está ali meio indeciso, né? Vamos acertar, vamos errar, vamos acertar. O que devo fazer e buscar? Mas aí é que entra aquilo que nos cabe nesse momento. Não é buscar a perfeição, muito pelo contrário, né? Mas nos exercitarmos, persistirmos, né? E o mais principal é refletirmos sobre aquilo que estamos fazendo e deixarmos essa questão da culpa de lado. Ao invés da culpa, nos colocarmos em situações de buscar soluções. Aí teremos as respostas que precisamos. Mas é um exercício, né, para todos nós. Mas é possível, a gente consegue lidar com isso. Larga a faixa de obsessões, arrasta incautos no seu curso e atira-os no estado de aparente loucura. Da infelicidade interior que domina o expressivo grupo da sociedade terrestre. A obsessão é enfermidade perigosa, que graça perversa, chibateando o dorso da humanidade em sevícias contínuas, demonstrando o prosseguimento da vida além do túmulo, né? Então somos herdeiros de nós mesmos e daquilo que nós estamos buscando, tá? Assim como situações acontecem de uma forma, podemos buscar outros caminhos. É possível. É isso que Jesus nos oferece. O amor, a caridade. Jesus nos mostra que há um outro caminho a se seguir, que não precisa ser dessa forma, mas que nada deve ser imposto. É um convite que está ali para todos nós, todos estão ali recebendo aquele convite com o seu nome, mas depende de nós. Os apóstolos na igreja primitiva do cristianismo aplicavam a psicoterapia do amor e do esclarecimento aos espíritos enfermos com os quais dialogavam constantemente. Segundo a tradição socorrista de Jesus, cuja autoridade moral imprimia respeito e cuja luminiscência clareava interiormente os doentes espirituais, eles procediam da mesma forma em momentosos labores de compaixão e de caridade, modificando a sua estrutura íntima e acordando-os para a realidade da situação em que se encontravam, restaurando o elevado ministério de reequilíbrio na saúde física e mental dos anatematizados pelas rudes obsessões. Os discípulos atuais do Espiritismo estão informados e são portadores de recursos que podem alterar para melhor a paisagem moral e espiritual da sociedade contemporânea. Então, quando passamos por situações difíceis, obsessivos, né, somos obsediados, enfim,
estamos envoltos em situações difíceis, quando nós buscamos esse auxílio, essa ajuda ali sob o amparo de Jesus, da doutrina, recebemos esse conhecimento e aí nós nos sentimos ali felizes por receber essa ajuda. E quando a gente recebe alguma coisa boa e a gente vê que aquele próximo, aquele do nosso lado está passando por essas situações difíceis, a gente sente que essas ideias que nos ajudaram em algum momento podem ajudar o nosso próximo. E aí o bem vai se expandindo. Então a gente leva essas informações ao próximo. E ao próximo, naquela situação que nós estivemos anteriormente, se melhorando ali, sentindo todo esse amor, né, todas essas vibrações positivas, essa energia positiva, encontrando o outro, ele passa a informação adiante. E aí nós criamos um ciclo de coisas boas, onde um ajuda o outro. E aí nós trabalhamos algo que ainda nos mantém aqui muito presos, que é a questão do orgulho, da vaidade. Nós deixamos isso tudo de lado e olhamos o nosso próximo como quem ele é realmente. Ele é um irmão necessitado, assim como nós. E se nós recebemos uma informação que nos auxiliou, por que não passar adiante? Por que não levar ao próximo? E o próximo fará o mesmo, para que possamos nos ajudar. Todos nós trazemos isso conosco, no nosso espírito, desde a nossa criação, lapidando ali os sentimentos, mas a nossa busca, ela se diz respeito ao amor. Um dia ainda atingiremos camadas mais sublimes e entenderemos a profundidade desse amor. Hoje, podemos dar os nossos passos, que são muito importantes, mas compartilhar aquilo que nós aprendemos em algum momento e não simplesmente guardarmos essas informações para nós, é um dever de todos nós, é um dever do amor. Indispensável que todos os homens de bem se alistem nas falanges da caridade aos desencarnados em aflição, cuidando de moralizar-se e instruir-se sobre as questões importantes da vida além-túmulo, alterando a grave situação vigente, assinalada pelas grandezas e misérias, nas quais o ser humano estertora sobre o flagício das obsessões. A morte, portanto, é portal para a vida, e cada ser desperta após o sono da desencarnação com os equipamentos morais e espirituais que sempre conduziu. Visitado pelos obsediados, Jesus penetrava psiquicamente nas causas da perturbação e, usando de autoridade e amor, libertava os obsessos e os obsessores, facultando-lhes o acordar para a vida, dispostos à recuperação e à pacificação da consciência. Diante do flagelo das obsessões em predomínio na comunidade humana, a proposta terapêutica do Evangelho é a única portadora de substância iluminativa para alcançar o objetivo da libertação. Jesus, portanto, hoje como ontem, é o psicoterapeuta, exemplo a quem todos devemos recorrer, auxiliando os enfermos da alma que transitam alucinados fora do corpo. Então, o Evangelho é o caminho, sempre será, porque ali há ensinamentos sobre as questões que nós vivenciamos, né? Sobre as questões morais, as questões comportamentais, os pensamentos, aqueles sentimentos mais difíceis que nós já trazemos aí na nossa bagagem espiritual que nós precisamos trabalhar para que possamos nos libertar e seguir a nossa caminhada além, construindo a felicidade, construindo coisas boas, superando as dificuldades que não deixarão de existir de uma hora para outra, né? Os problemas continuarão, as situações que nós precisaremos resolver estarão presentes, mas a forma que nós passaremos por todas essas situações não serão a mesma, porque agora nós temos Jesus.
Porque agora nós temos um ensinamento que liberta as consciências, um ensinamento que liberta a nossa consciência e nos dá força e coragem. E os nossos passos, eles são mais fortalecidos. Então o Evangelho é o caminho. O Evangelho é aquele que vai nos trazer os ensinamentos. E Jesus é aquele amigo querido que espera cada um de nós. Tudo está aí ao nosso dispor para que possamos seguir além. Então, espero que todos fiquem em paz. Vamos encerrar aqui o nosso encontro e pedir que Jesus nos guarde, Jesus nos guie em nossos caminhos. E deixar nossa gratidão a Deus, nosso Pai, sempre, por essas oportunidades que temos de estarmos reunidos aqui. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações. Livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus.